16. Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa nos abençoar nessa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, a Ti, Pai, nós rogamos que o Senhor possa ser glorificado através da Tua palavra, que nós possamos, Pai, aprender de Ti através da Tua palavra, pois esse é o meio no qual o Senhor designou que a fé fosse dada a nós. Que nós possamos, Pai, aumentar a nossa fé através da Tua palavra, que nós possamos aumentar o nosso conhecimento de Ti, que isso possa ser, Pai, um alimento para a nossa vida espiritual, para que nós possamos de fato aprender cada dia mais com o Senhor, cada dia mais com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estão dando continuidade ao nosso estudo de Mateus. Mateus capítulo 16 vai falar aqui de alguns fariseus e saduceus que pediram um sinal a Jesus. E o tema da nossa mensagem de hoje é o cego que não quer ver. Jesus é a luz do mundo, e a luz ilumina todo homem. E Jesus veio para os que são seus, porém aqueles que eram seus não quiseram receber. Saduceus e fariseus se juntam. Os fariseus e saduceus, eles eram duas seitas diferentes na época. Eles eram opostos entre si. Eram, vamos dizer assim, inimigos teológicos, inimigos políticos. Porém os inimigos aqui se uniram contra a luz, se uniram contra Jesus. O texto nos diz que os saduceus e os fariseus, eles aproximaram-se de Jesus e buscaram tentar Ele, colocá-lo à prova. É muito engraçado quando inimigos se unem a um mesmo propósito. Há um ditado aí fora que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então era mais ou menos isso. Ambos, saduceus e fariseus, não gostavam do ministério de Jesus. Sempre, se você pegar as escrituras, eles vão estar colocando Jesus, ou tentando colocar Jesus à prova. É assim quando eles perguntam se era lícito pagar imposto ao Império Romano, e Jesus manda que ele desse uma moeda. E aí a gente conhece a história: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E sempre quando eles tinham a oportunidade, eles colocavam Jesus à prova. Porém aqui eles tentam colocar Jesus à prova pedindo um sinal. Mas vejam só que ironia. Jesus, nós estudando o livro de Mateus até o capítulo 16, quantos milagres Jesus fez, quantas vezes Jesus curou, Jesus salvou pessoas, quantas vezes Jesus operou milagres e maravilhas, prodígios e maravilhas, alimentou multidão no milagre dos pães. Nós vimos na quarta-feira passada, outra vez Jesus fez um milagre da multiplicação de pães e peixes. Então assim, sinais era o que mais tinha, era o que mais havia, mas mesmo assim, eles tentaram colocar Jesus à prova, porque a intenção deles não era crer em Jesus, me dá um sinal que eu vou crer, não. A intenção dele, o texto diz que era colocar Jesus à prova. Muitas vezes mesmo, cristãos, pessoas que temem a Deus,
em uma necessidade ou outra da sua vida, acaba querendo colocar Deus à prova, acaba pedindo uma prova de Deus. Eu tenho uma história que quando minha mãe já é falecida, ela faleceu de câncer, mas ela estava no leito da sua morte, e o irmão dela, o meu tio, chegou lá para visitá-la, e ele muito triste, e ela mais forte ainda, falando de Jesus para ele, falando de Jesus mesmo doente. E aí ele vai e fala assim: se você for curada, eu vou acreditar nesse Jesus que você fala. Se ele te curar desse câncer, eu vou para a igreja, eu vou seguir esse Jesus. Ou seja, tentando a Deus, buscando uma prova de Deus. Porém Deus não age assim. Deus é soberano em tudo. Somos nós que somos miseráveis, indignos. Quem é o homem para exigir algo de Deus? Esses fariseus e esses saduceus, mal sabiam eles, ou sabiam e não queriam aceitar pela dureza de seu coração, que a maior prova era o próprio Senhor que ele estava, o Verbo vivo, que desceu do céu, se fez carne, para entregar a mensagem da salvação. Ele era a prova. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Que sinal maior eles queriam ter? Qual maior sinal do que o próprio Deus encarnado, se fazendo homem para nos salvar? E muitas vezes nós exigimos um sinal de Deus. Quem nunca aqui na sua mente, na sua consciência, em sua oração falou assim: me dá um sinal, Senhor, ou para me acreditar, faz algum milagre aí para me acreditar? A fé não age assim. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos a certeza de que existe. Isso é fé. Eu não preciso ver para quê? Para crer. É como quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos e Tomé o toca, e tocando ele fala: meu Deus e meu Senhor. E aí Cristo fala: agora você acredita porque vê, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver, é aquele que não me viu e creu. Isso é a fé verdadeira. Nós não precisamos de sinais, mas se quisermos uns sinais, qual sinal maior do que a própria conversão? Se você é um eleito de verdade, um convertido, alguém que nasceu de novo, olhe para o seu passado e faça uma autoanálise. É igual Paulo nos ensina na carta de Coríntios: examine-vos a si mesmos e verá. A minha própria conversão é um sinal. Quer um sinal maior do que uma prostituta que se torna uma mãe de família, um ladrão que se arrepende e se torna um ministro da palavra, ou um ex-drogado que estava perdido na sarjeta e volta à vida? Sinais assim temos aos montes. Esse é o verdadeiro sinal, porque o sinal ele não é exterior, ele é interior. É como o profeta Joel diz no seu livro, no capítulo 2, verso 13, Joel diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Os sinais não são exteriores, mas são interiores. Como Deus fala para o profeta Samuel: o homem olha para o que está no exterior, porém Deus olha para o interior. Então esses homens aqui pedem um sinal a Jesus, colocando-o à prova, tentando ele. E é importante nós aprendermos que Deus é soberano. Nós não devemos tentar a Deus, nós não devemos pedir sinais a Deus. Os cegos pedem um sinal, pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Era muito popular na cultura judaica da época que sinais terrenos, milagres terrenos, os demônios poderiam fazer. É por isso que alguns fariseus, quando Jesus está curando pessoas, falam: esse aí cura através do poder de Belzebu, porque era da cultura judaica da época que o diabo, os demônios podiam sim fazer sinais, porém era da cultura da época que somente Deus, somente Yahvé
fazia sinais vindos do céu. Por isso que eles pedem um sinal do céu, porque na cultura deles, somente o Deus vivo, somente o Deus de Israel poderia fazer esse tipo de sinal. Mas a questão não era o sinal, era o motivo dessa prova. Eles queriam desacreditar o ministério de Jesus. Desacreditar. Eles queriam, vamos pôr ele em prova agora. Vamos pedir um sinal do céu, porque o sinal do céu só o Yahvé faz, só o Deus vivo faz. Aí ele não vai fazer, aí ninguém mais vai crer nele. Ou seja, eram verdadeiros inimigos do Evangelho. E querendo colocar Deus à prova, querendo colocar Jesus à prova, pedindo um sinal do céu. Não busquemos sinais, meus irmãos. Jesus diz lá no capítulo 24 de Mateus, que haverão sinais nos fins dos tempos. Existirão sinais, mas não busquemos os sinais de fim dos tempos, do dia que vai ser ou que não vai ser, mas busquemos em si o verdadeiro pão da vida, a palavra. Busquemos a Deus, como Jesus nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que nós devemos buscar, a justiça, sermos justificados pelo próprio Filho de Deus, que nos dá a vida eterna. O resto nos é acrescentado. Nenhum sinal vai nos fazer mais ou menos, porque o que nos faz, na verdade, é o próprio poder do Evangelho, é o próprio poder de Deus. Então aqui só para esses cegos pediram um sinal. Por que eu falo cegos, meus irmãos? Porque eles eram cegos espiritualmente. Eles viam, eles queriam um sinal para ver, porém espiritualmente estavam mortos, estavam cegos, eram guias cegos, como Jesus mesmo vai falar para eles no capítulo 23 de Mateus: guias cegos, vocês não entram nem deixam os outros entrarem. Esses eram os fariseus e os saduceus que ali buscavam Jesus. E a hipocrisia deles, Jesus fala o seguinte, olha, vocês veem o céu vermelho à tarde e sabem que vai fazer tempo bom. Vocês olham para o mesmo céu pela manhã e vê o mesmo céu vermelho e nublado e sabem que vai ter tempestade, vai chover forte. Vocês conseguem olhar para o céu e saber das coisas terrenas, agora vocês não conseguem olhar os sinais dos tempos. Por que ele fala interpretar os sinais dos tempos? Porque ali quem está dialogando com Jesus são fariseus e saduceus, são pessoas letradas na lei judaica, na lei mosaica. Eles tinham acesso à Torá, tinham acesso aos escritos dos profetas. Se eles quisessem de verdade voltar para a lei, interpretando ela, olhando para a vida e para o ministério de Jesus, assim como eles faziam com o céu, com certeza eles veriam Jesus como a revelação, como o Messias, como aquele que os profetas e a lei disseram que viriam. Então Jesus fala: olha, vocês olham para o céu e sabem se vai chover, se não vai chover. Agora vocês não interpretam as leis, vocês que se dizem sabichões da lei, escribas e fariseus. E é muito comum, meus irmãos, nós homens e muitos homens lá fora terem muitos dons de interpretarem muitas coisas que os olhos naturais veem. Aqui Jesus dá um exemplo de meteorologia. Você olha para o céu, sabe se vai chover ou não. Mas tem homens que têm os dons de olhar para a bolsa de valores e fazer espetaculares negócios. Outros homens têm dons de olhar para o mercado e investir certo ou não. Outros de fazer um comércio. Aqui os homens procuram sempre as coisas mundanas e esquecem de buscarem os dons espirituais. Tem homens fantásticos que olham, sabem, interpretam e conseguem os seus desejos, conseguem o que querem, mas não conseguem ver a nitidez do poder de Deus que está à sua frente.
não consegue ver a palavra, não consegue ver o mundo se deteriorando. Pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos, rumores de guerras e guerras. Quantos sinais Jesus mesmo falou que haveria de ter, as nações se unindo através de buscando uma coesão universal, mundial. Se nós buscarmos de fato, olharmos para as Escrituras e queremos ver os sinais dos tempos, nós vamos ver. A questão é que nós não vamos nas Escrituras muitas vezes. Nós queremos que Deus nos dê um sinal na rua, dê um sinal num sonho. Hoje eu tive um sonho, será que é de Deus? Não, Deus nos deixou as Escrituras. É por isso que Jesus fala para ele: vocês não sabem interpretar, estudam e não sabem. E aqueles que nem estudam, como ficarão? Vocês olham para o céu e sabem das coisas do mundo, mas olham para as Escrituras e não conseguem interpretar. São as Escrituras, é a palavra que nos salva. Jesus, ao orar no capítulo 17 do Evangelho de João, antes de ir para a cruz, ele ora, e uma parte da sua oração ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, é onde nós vamos extrair a vida, vamos extrair o que de fato vale para nós. Porque, meus irmãos, nós podemos ter os dons de olhar para o mercado lá fora, de olhar as coisas desse mundo, mas saibam e lembrem-se, tudo isso é passageiro. Como Salomão diz, a vida é como um vento, ela passa muito rápido, e o que vai ficar para nós é aquilo que nós extraímos das Escrituras, é o poder do Evangelho que nos dá a vida, e vida com abundância, a vida eterna. Mais um ano está chegando ao fim, as pessoas começam a fazer uma retrospectiva, olham para trás, fazem promessas, mas aí vai chegar janeiro, fevereiro, continuarão a mesma coisa. Na verdade, não é um ano mais que se aproxima do fim, mas a própria vida. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim. A cada dia que passa. Ou, se você olhar na perspectiva do Evangelho, de um eleito de Deus, daquele que nasceu de novo, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da verdadeira vida. Como João diz no final do Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu anelo por esse dia. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu tenho uma expectativa muito grande, porque lá nós teremos a verdadeira vida. Nós temos que buscar isso, interpretar as Escrituras, interpretar o que o Senhor deixou para nós, a sua lei, a sua palavra, o seu Evangelho. Isso é o que nos importa. Trabalhar é importante, comer é importante, buscar as coisas do mundo é importante, mas ao compará-la com o Evangelho, se tornam totalmente secundárias, totalmente irrelevantes, porque a verdadeira comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Então esses aqui sabiam olhar para o céu e olhar o tempo meteorológico, mas Jesus os chama, tem uma versão que os chama de hipócrita, vocês olham para o céu e sabem das coisas, mas não interpretam as Escrituras. E olha a resposta do Senhor: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado. Jesus compara aquela geração a uma geração adúltera e perversa. É muito forte o que o Senhor Jesus fala ali. Tem gente que acha que Jesus era um hippie, paz e amor, é tudo amorzinho, é um docinho de coco. Não, Jesus falava a verdade. O Evangelho é duro, sim. Essas pessoas colocaram Deus à prova e Deus responde à altura.
geração perversa, incrédula. Nós já estudamos em Mateus que Jesus fala com algumas cidades ali, judias, que se o que foi feito nela fosse feito em Sodoma e Gomorra continuaria até hoje. Imagina só, era duro, a palavra é dura, Jesus é duro, não é amor. Jesus ama, claro que ama, mas Ele não está querendo agradar o meu ouvido, o seu ouvido. Se for para confrontar o pecador, se for para falar a verdade, Ele vai falar. O Evangelho fala, o Evangelho é duro. Não há Evangelho sem arrependimento. Tem muito Evangelho dado aí fora que é o que as pessoas têm buscado, mas Jesus é duro, porque somos pecadores. Imagina um coração orgulhoso, duro como pedra, como diz Ezequiel. Nosso coração é duro, coração de pedra. Para você quebrar um coração de pedra, não é com beijinho não, é com dureza, é com palavra que vai lá no penetra. A palavra de Deus é como uma espada que divide a alma e o espírito, vai lá na medula, vai lá no centro. E é isso que é a palavra de Deus. E olha a dureza com que Jesus responde: vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. A resposta do Evangelho muitas vezes é assim. E se nós que somos cristãos de fato não entendermos isso, de fato não nascermos de novo, porque o Pai só corrige o filho que Ele ama. Então isso o Evangelho, é uma correção. A não ser o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas que Jesus fala? Jesus disse que não daria nenhum sinal a eles, exceto o sinal de Jonas. Para quem não lembra, Jonas é o profeta que Deus mandou: vai a Nínive entregar uma mensagem que eu tenho para aquele povo. E Jonas, sendo israelita, não queria ir até os gentios. Nínive era uma cidade gentílica, inimiga de Israel, e ele, por não gostar daquele povo, ele, Jonas, resolveu fugir de Deus. Não, eu não vou a Nínive. Foi, pegou um navio totalmente ao contrário, para a cidade de Tarsis, e Deus colocou uma tempestade ali naquele mar onde o navio passava, e os marinheiros tudo doido ali, sem saber o que estava acontecendo. Os pagãos falavam: isso aí é castigo dos deuses e etc. Até que Jonas, que estava dormindo lá embaixo, o povo olha lá: você está dormindo aí, está acontecendo aqui uma tempestade, nós estamos para derivar o navio aqui, afundar, e você está dormindo. Aí Jonas percebe que ali era a mão do Deus vivo colocando, e aí Jonas fala: não, eu sou o culpado dessa tempestade, vocês podem me jogar no mar, que Deus vai parar com isso. E aí eles fazem isso, os marinheiros jogam Jonas no mar, e aí Jonas, dentro do mar, é engolido por um grande peixe, e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, até que o peixe o expele na praia, e aí ele vai pregar para os gentios de Nínive. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, na barriga do grande peixe, Jesus, o Cristo, ficaria no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Agora o que eu vou falar para vocês é um estudo de alguns teólogos judaicos. Aí não é a opinião do Caio, não é um estudo que eles chegaram. Os teólogos judaicos acreditam que Jonas morreu dentro do grande peixe, o que é bem provável. Um homem ser engolido por um grande peixe, ali deve ter suco gástrico que queima a comida, etc. E é bem provável que ele tenha morrido, sim. Mas eles anotam isso pelo capítulo 2 do livro de Jonas, onde Jonas faz uma oração, que ele diz que do ventre do mundo dos mortos, do Sheol, do inferno, seja lá a tradução que for, o Senhor o resgatou de lá.
Não vou entrar no detalhe se Jonas ficou vivo ou morto dentro do grande peixe. A questão é que ele ficou ali no grande peixe 3 dias e 3 noites, até que o Senhor fez aquele peixe o expelir. Esse é o sinal de Jonas. Eu trouxe aqui uma imagem de um peixe escrito em grego ali, Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Nós hoje, quando falamos em cristianismo, em cristão, logo vem na nossa mente o símbolo da cruz. Porém, na igreja primitiva, o símbolo dos cristãos não era a cruz, e sim o peixe, justamente simbolizando os 3 dias e 3 noites que o Senhor Jesus ficou no ventre da terra e ressuscitou. Assim como Jonas foi expelido de volta à terra, o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai, depois de ficar morto 3 dias e 3 noites. Então, o símbolo do cristianismo, no seu início, era esse peixe. Na época da perseguição do Império Romano aos primeiros cristãos, os cristãos se identificavam nas portas das casas com este símbolo. Aí alguém passava, via o símbolo do peixe, sabia, ali mora um cristão. Então, se eu sou cristão, estou fugindo ali eu posso me refugiar, que vai ter um local para mim. E essas letras gregas aí eu trouxe lá em cima, significa Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Então Jesus responde aos saduceus e fariseus: este é o único sinal que vai lhe ser dado. E foi dado. Tanto é que os fariseus sabiam que Jesus era o Messias, que isso ficou na mente deles. Quando Jesus é crucificado, e aí José de Arimateia ali dá o sepulcro para ele ser enterrado, os judeus lembrando, os fariseus lembrando desta palavra de Jesus, eles mandam um recado até Pilatos, o governador romano, e falam: olha, ele falou que ia ressuscitar, então vamos lá e vigia, vamos lacrar ali o sepulcro, para não ter os discípulos dele não ir lá roubar o corpo e falar que ele ressuscitou. E eles fizeram isso. Mas mesmo assim, claro que pedras e homens jamais segurariam o Deus vivo ali, o poder de Deus. Mas tanto é que os fariseus sabiam que Jesus era o Messias. Eles viam, eles tinham acesso às Escrituras. O autor de Mateus, provavelmente é o próprio apóstolo Mateus, ele escreve para judeus esse evangelho. E você toda hora vê: Jesus fez isso para que se cumprisse o que o profeta diz através disso. Mateus, sendo um escrita, ele era coletor de impostos antes de ser apóstolo. Ele tinha acesso à escrita, conhecia a lei judaica. Ele então interpretava que as ações de Jesus eram um cumprimento das profecias que foram feitas dele. A mesma coisa os fariseus faziam, mas a dureza, o orgulho, a inveja que eles tinham de Jesus os impedia de enxergar a verdade. No fundo eles sabiam, mas como diz o ditado, o pior cego é o que não quer ver. Eles eram os cegos que não queriam ver, viravam o rosto para não ver, para não falar, para não confessar que Jesus Cristo era o Messias, era o verdadeiro Deus, era aquele que veio nos dar a vida eterna. Então esse sinal de Jonas foi dado. Para concluir, meus irmãos, Jesus é a luz dos homens, é Ele que ilumina todo homem. Se nós fomos chamados ao Evangelho, se estamos aqui reunidos como igreja, se somos cristãos, se nascemos de novo, se fomos convertidos, é totalmente pela graça e pelo sacrifício do Senhor Jesus. É Ele que nos ilumina. Nós nascemos em escuridão, todos nós nascemos em pecado, no mundo caído. Somente a luz dos homens, o Senhor Jesus, tem o poder de nos iluminar. Quando Deus foi fazer o mundo, a primeira coisa que Ele disse foi: haja luz, e houve luz. A luz é essencial para as nossas vidas.
Ninguém nasce de novo se não for iluminado. Ninguém nasce de novo se a luz não o tocar. É como João diz na sua carta sobre aqueles que não aceitaram a Jesus. Porque a luz vem, os ilumina, mostra as suas falhas, os seus pecados, as suas ações. E eles, não querendo que as suas ações sejam reveladas, fogem da luz. Mas nós devemos buscar a luz do mundo, a palavra verdadeira. A fé, não devemos colocar Deus à prova, como está lá em Deuteronômio 6,16. De fato, meus irmãos, Deus é soberano. Ele é Deus, é Ele que governa, é Ele que faz, é Ele que comanda tudo. Quem somos nós, criaturas feitas do pó, para querer colocar Deus à prova, para querer pedir algo de Deus para o nosso próprio beneplácito, para a nossa própria curiosidade ou vontade? Deus não é um mágico, Deus não é um Papai Noel, Deus não é um gênio da lâmpada que nós podemos fazer pedidos e nos ser dados. Deus é aquele que nos criou, que colocou o nosso nome no livro da vida, que antes mesmo de nós nascermos nesse mundo, já nos amava. E se amamos a Ele hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Se confessamos o nome dEle hoje, é porque Ele gravou o nosso nome no seu santo livro. Então não coloquemos Deus à prova, tenhamos fé no Senhor. Não peçamos prova de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. E sempre será Deus. Somos nós que temos que ir a Ele. Porém, é Ele que vem nos buscar. Esse é o amor do Evangelho. Essa é a mensagem linda do Senhor Jesus. A fé é o meio pela qual se alcança a graça. E a fé, aquele que tem a fé verdadeira, o dom de Deus dado pelo próprio Deus, não pede sinal a Deus. A fé nos prova que o Senhor está conosco. Por mais que o mundo externamente esteja ruim, esteja turbulento, a fé, ele é o dom que Deus nos dá para dizer: eu estou contigo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. A fé nos faz lembrar essas palavras, nos faz deleitarmos na esperança da vida eterna. Como Jesus diz: eu virei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. São essas palavras que a fé nos traz e nos faz lembrar. Para concluir, meus irmãos, eu trouxe aqui dois versos do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Por que eu trouxe esse versículo? Para te dizer, meu irmão, não são os sinais que garantem que a obra é de Deus ou não, não são os sinais que garantem que é uma ação divina, porque aqui o próprio Senhor está nos avisando que no fim dos tempos, muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas serão feitas por falsos mestres, para que, se possível, engane até os eleitos. Mas nós sabemos que aquele que é eleito de Deus, o maligno não o toca. Mas vigiemos e oremos para que nós não possamos ser enganados. Não são os sinais que nos mostram a Deus, mas é a nossa conversão,
é o nosso nascer de novo, é a nossa fé, a maior prova da existência, da ação e da esperança que nós temos no Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé e orar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais um culto. Hoje é a última quarta-feira de 2019.